Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, nossa aula de História, tá? E vamos à página 44, tá? A unidade 2. Na página 44, nós vamos falar sobre as navegações da Velha República, ou da República Velha, né, como vocês quiserem chamar, tá certo? Então, nós vamos ver... Deixa eu voltar aqui. E pronto. Então, nós vamos ver um pouco mais da história desse primeiro momento da Primeira República no Brasil. Tá? Vamos falar sobre as cidades e a indústria, as novas perspectivas, a política e os confrontos, a crise de 29, que foi uma crise que afetou a todo mundo, e até chegar à eleição do presidente Getúlio Vargas. Tá bom? Bem, então essa Primeira República, ela é marcada, né, ou a República Velha aí, né, ela é marcada por um momento que vai da proclamação da República, como nós já vimos, até 1930. Tá? Então, esse período todo é chamado, né, de 1889 a 1930, esse período todo é chamado de República Velha, ou Primeira República. Tá bom? Então, foi feita, né, proclamou-se a República em 1889, 15 de novembro de 1889. Nós vimos que ela foi dividida, essa Primeira República, em duas partes: República da Espada, que foi governada pelos militares, República Oligárquica, governada pelos civis. Né? A República da Espada, nós tivemos dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, e depois Floriano Peixoto, o segundo presidente. Né? E para que, mais tarde, né, outros presidentes vieram, né? Nós tivemos a presença de outros presidentes durante esse período de República Velha, certo? No Brasil. Vou passar aqui agora para vocês. Ó. Campos Salles, Prudente de Moraes. Né? Depois de Floriano Peixoto, nós tivemos Prudente de Moraes. Depois de Prudente de Moraes, nós tivemos Campos Salles. Depois tivemos Rodrigues Alves. Depois nós tivemos Hermes da Fonseca. Tá? Então, foram os presidentes que governaram o Brasil nesse período de República Velha, alguns deles. Tá? Até chegarmos, né, ao último presidente, que foi Washington Luiz. Tá? Quem foi o Washington Luiz? Washington Luiz foi o presidente do Brasil, nesse período aí da República Velha, que ele era um macaense. Tá? Washington Luiz, então, ele é chamado de macaense paulista, porque ele nasceu em Macaé e foi para São Paulo, estudou em São Paulo, né, se tornou advogado, e por lá ele se torna presidente da República do Brasil, tá certo? Nessa época da República, nesse período chamado de República Velha. Tá? Então, é essa parte que nós vamos falar agora, nessas navegações da Velha República. Tá bom? Então, como eu estava falando, né, as cidades elas vão se industrializar. Por quê? Elas, agora, né, elas são uma república, é um governo republicano, não é mais um governo monárquico, elas precisam se modernizar. Né? Então, elas se inspiram nas cidades de Londres, de Paris, né, para se modernizarem. Tá certo? Então, vão se implantar ferrovias no Brasil, vai haver um crescimento urbano e industrial, a valorização na política do café, né, com a chegada dos imigrantes, que aí esses imigrantes, né, eles mais tarde vão reivindicar melhores condições de trabalhos, tá? Que são chamados de anarquistas, né? Eles fundam o anarquismo e criam os sindicatos. E aí eles vão fazer as primeiras greves. E uma grande greve vai ser feita em 1917, que é chamada de greve geral. Tá? Isso em todo o mundo vai haver essa grande greve em 1917.
tá certo? E, diante disso, vai se ter novas perspectivas no sentido da diversificação do trabalho, né? A chegada da eletricidade, os transportes mais modernos, como os bondes, vão se chegar também na capital do país, no Rio de Janeiro. Tá? Vai haver, em 1922, a Semana da Arte Moderna. Essa Semana da Arte Moderna vai ser a valorização dos trabalhos dos artistas brasileiros e da cultura local, a cultura brasileira, né? A cultura indígena, a cultura negra, a cultura da mulher, né? Vai ser valorizada nessa Semana da Arte Moderna, que vai trazer como despontando aí como arte o modernismo, tá certo? Bem, dentro da política, nós vamos ter, nesse período, o tenentismo, que foi o tenentismo, né? A moralização aí da política do exército, que não era valorizada, né? E através de revoltas, de levantes, que vai ficar sendo chamado de tenentismo, esses trabalhadores do exército, militares, né? Se tornarão valorizados. A coluna Prestes, que se espalha pelo mundo, a gente vai ver o que foi, uma guerra civil, tá, dentro do próprio país, e as reformas políticas que vão ocorrer diante desses levantes que se tem como o tenentismo, tá? E a coluna Prestes. A crise de 29, que é uma crise que vai afetar todo mundo, né? O crash da Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores vai quebrar, né? E é uma crise que afeta todo mundo. Então, dentro disso, a gente vai ver a queda nas exportações para os Estados Unidos e a queima do café, que é o nosso produto principal da época, né? Hoje nós temos como produto principal o petróleo. Na época, era o café o nosso produto principal. E, por último, vamos ver dentro desse capítulo as eleições que vão levar Vargas ao poder, né? Na verdade, Vargas não ganha as eleições, mas ele se torna o presidente da República do Brasil. Tá? Nós vamos ver como que isso se deu também, através do voto de Cabresto, da crise da República Oligárquica, da Aliança Liberal e da Revolução de 1930, tá bom? Que leva Vargas ao poder. Então, vamos na página 44. Na página 44, vocês vão ver aí, né, esse processo de urbanização e exclusão social que se deu no país, né, nesse momento da República Velha, tá certo? Então, a gente vai ver que o Brasil ele vai se industrializar e vai tentar se equiparar a países desenvolvidos na época, como França, né, como Inglaterra, né? O Brasil vai tentar se equiparar. Então, ele precisa fazer uma série de transformações. É isso que vamos ver agora aqui. Tá? Então, o novo cenário, crescem as indústrias e as cidades. Página 44. O crescimento urbano e industrial do país teve início na década de 1880, ainda no Império, acentuando-se nas primeiras décadas do século XX. Ele foi estimulado pelos cafeicultores, que passaram a importar máquinas para beneficiar o café e investir na implantação de ferrovias para escoar o produto até o porto, como forma de complementar os investimentos na produção agrícola. Então, o Brasil vive, né, a partir de 1880, ainda no Brasil Império, esse grande boom de desenvolvimento. Tá? Vai se acentuar quando o Brasil se torna república, que vai ter o seu presidente republicano aqui. Tá certo? Aí vamos passar para o outro parágrafo. O Censo Industrial de 1907 apontou o Rio de Janeiro como o estado com maior número de indústrias, seguido por Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Contudo, a política implantada pelo Convênio de Taubaté fez subir o preço do café no exterior, proporcionando aumento nos ganhos dos cafeicultores,
favorecendo a economia de São Paulo, que ampliou os investimentos em sua capital. Então, olha só, eu falei para vocês que, na época, né, o produto que tinha como base do nosso desenvolvimento era o café. Como hoje é o petróleo, na época era o café. Tá? A cidade de São Paulo foi se firmando como centro urbano dinâmico com a expansão das fábricas, de rede de serviços e do comércio, com a disponibilidade de muitos ex-cativos e imigrantes europeus para o trabalho. Como a oferta de mão de obra era grande, os salários dos operários na região eram menores que os pagos nas fábricas cariocas e gaúchas. E, em alguns ramos, chegavam a ser inferiores à média salarial do país. As indústrias têxteis, alimentícias e químicas estiveram entre as que mais se destacaram no período. Houve também a entrada de indústria estrangeira no país, entre as quais as farmacêuticas e automotivas. Então, aproveitou-se aí para a chegada das indústrias estrangeiras no país, né? Voltadas para a indústria farmacêutica e a indústria automobilística. Tá? Urbanização e exclusão social, página 45. Simultaneamente ao processo de instalação de fábricas e a paisagem urbana transformava-se. Além do trabalho nas fábricas, as cidades reuniam diversos ofícios: sapateiros, pedreiros, costureiras, comerciantes, professoras, jornalistas, advogados, entre outros. De maneira particular, o Rio de Janeiro concentrava a expressiva parcela de funcionários públicos que exerciam funções administrativas na capital federal. A capital do Brasil, na época, era o Rio de Janeiro. Tá? Então, desde que Dom Pedro, né, a família portuguesa vem para o Brasil, né, Dom João vem para o Brasil, ele instala a sede da capital do Brasil no Rio de Janeiro. Né? Por isso que faz aquelas mudanças, instalações modernas no Rio de Janeiro, né? Cria a Casa da Moeda, cria o Banco do Brasil, né? Tudo ali no Rio de Janeiro, tá certo? Porque ele transforma o Rio de Janeiro na capital do país. E, durante o governo republicano, né, a capital continua sendo o Rio de Janeiro. Só mais tarde, no governo de Juscelino Kubitschek, é que ele vai construir Brasília. Tá? Isso bem mais tarde, tá certo? Então, vamos lá. Novos negócios eram abertos para suprir as necessidades da população. Ampliaram-se os serviços de energia elétrica, transporte público, com bondes elétricos e, posteriormente, com ônibus motorizados. Obras de modernização e formação de bairros luxuosos foram comuns em diferentes cidades, que cresciam junto com as indústrias. Como já visto nos capítulos anteriores, grande parte dos projetos urbanísticos da época acabaram por demolir habitações populares, desalojando a população pobre e afastando-a para bairros periféricos. Então, né, a gente pode perceber que o processo de urbanização no Rio de Janeiro, né, faz com que a sociedade, né, a parcela da sociedade menos favorecida, busque outros lugares para habitar. Tá? Então, vão surgir aí as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Né? Essa parcela da sociedade vai procurar os morros, né, para habitar, visto que o centro da cidade vai haver uma grande transformação. E o governo da época vai expulsar essas pessoas, né, do centro da cidade e eles têm que buscar moradia em algum lugar. Eles vão procurar moradia nos morros. Surgem as favelas, que vêm de origem de favas, né? Que eram as árvores que se tinha nesses morros, que davam favas, e esses morros, então, ficam conhecidos como favelas, tá? De favas. Nem mesmo a primeira cidade planejada do Brasil, Belo Horizonte, inaugurada em 1897, escapou a esse modelo de urbanização excludente. A capital de Minas Gerais foi projetada seguindo os padrões adotados nas cidades de Paris, na França, e Washington, nos Estados Unidos. As largas avenidas favoreciam a circulação de pessoas, bondes e automóveis. De um lado da cidade,
ficavam serviços como hospital, estação de trem e área comercial. Do outro, espaços de lazer e educação, compostos de teatro e escolas. Os prédios administrativos foram construídos na parte mais alta da cidade. No entanto, para que Belo Horizonte fosse erguida, destruiu-se o povoado que havia no local e a população pobre foi expulsa da área. Com a valorização dos bairros mais centrais, apenas famílias abastadas, de dinheiro, tiveram condições de ali adquirir terrenos e moradias ou algum negócio. Então, a gente viu aí nesse primeiro cenário, né, as modificações do Brasil República, as cidades sofrendo, né, essas modificações, né, que, ora, claro que eram boas, né, porque era o desenvolvimento das cidades, mas para a população que habitava essas regiões, né, foi uma ampliação, uma urbanização excludente. Tá? Contexto internacional, página 46. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, conflito internacional entre 1914 e 1918, que envolveu os principais países industrializados da época, Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos, causou impacto da indústria nacional, pois houve retratação na produção industrial deles. Nesse contexto, o Brasil passou a produzir artigos antes importados e estabeleceu uma política de substituição das importações, ou seja, de incentivo à produção interna de produtos industrializados até então comprados do exterior. Em paralelo, o governo federal adotou ações para impulsionar a indústria de base, com isenção de impostos de importação sobre equipamentos, subsídios ao transporte de matérias-primas e concessão de empréstimos. Então, olha só, no contexto internacional, nesta época, ocorreu, entre os anos de 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos estudar logo à frente. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra, né, que vai afetar a vida de todo mundo, porque o mundo entrou em guerra. Né? O Brasil também participou dessa guerra, né, mandando para o conflito, né, enfermeiras e médicos. Né? Então, ele participou na área da saúde. Só que isso teve uma grande perda para os países, para todos os países, globalmente falando. Né? Porque os países que estavam envolvidos na guerra, eles dispunham o seu dinheiro para a guerra. Então, aquilo que eles compravam dos países, por exemplo, os Estados Unidos compravam do Brasil o café. Né? Os Estados Unidos deixaram de comprar o café, né, porque o dinheiro eles estavam investindo na guerra. Então, isso faz com que gere uma crise internacional. Tá? Então, esse contexto internacional fala exatamente sobre isso, das causas que, as consequências, né, que a Primeira Guerra vai causar no mundo. Tá certo? Bem, continuando aí, o anarquismo e as greves operárias desse momento, então. Na época, o proletariado brasileiro, formado por negros, mestiços, brancos pobres e imigrantes europeus, enfrentava péssimas condições de trabalho, baixos salários, longas jornadas e falta de direitos. Muitos estrangeiros tinham experiências em greves e protestos na terra natal, o que os motivou a mobilizar a classe operária brasileira. Agora eu quero que vocês grifem para mim. Em São Paulo, operários anarquistas italianos, espanhóis e portugueses destacaram-se nas reivindicações por melhores condições de vida e na formação de sindicatos, associações que representavam os trabalhadores nas negociações com os patrões. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, os operários também se organizaram em sindicatos e engrossaram a luta por direitos trabalhistas. Então, olha só. Esses anarquistas, né, eram pessoas que formavam o proletariado brasileiro, que eram os menos favorecidos, né, os trabalhadores. Eles, então, reivindicaram direitos. Né? Então, eles montaram os seus sindicatos, que eram organizações que vinham de encontro aos direitos trabalhistas. Né?
esses sindicatos tinham por objetivo reivindicar aos trabalhadores os direitos trabalhistas, tá certo? Então, os anarquistas criam esses sindicatos com o objetivo de conquistar os direitos trabalhistas, tá bom? Nesse cenário, entre 1900 e 1920, foram contabilizadas cerca de 400 greves. Mas foi em 1917 que o movimento operário conheceu uma greve de maior proporção. Vivia-se a intensificação da produção industrial. O trabalho de mulheres e crianças era largamente utilizado para aumentar a produtividade fabril, mas o custo de vida subia e os salários não acompanhavam os preços de mercadorias. Então, houve-se nessa época a exploração do trabalho infantil, né, e do trabalho das mulheres. Isso fez com que os proletários, né, realizassem essa greve, a greve de 1917, que foi a maior greve do mundo, tá certo? Bem, a paralisação iniciou-se no cotonifício Crespi, fábrica têxtil da cidade de São Paulo, quando cerca de 400 proletários, trabalhadores, em sua maioria mulheres, protestaram contra a carestia e os baixos salários e as jornadas de trabalho exaustivas. Tá? Então, falamos aí sobre o anarquismo, a formação dos sindicatos e as greves operárias. Vamos para a página 47, os novos rumos, né, desse Brasil na Primeira República. Assustados com os rumos dos acontecimentos, os empresários industriais cederam em alguns pontos. Houve reajuste nos salários e garantia aos grevistas de que não seriam presos nem demitidos. Nos anos seguintes, novas greves foram realizadas, o que forçou o governo federal a discutir a criação de leis trabalhistas, como a fiscalização de acidentes de trabalho e a regulamentação do trabalho de menores. No entanto, as lideranças anarquistas recusaram-se a aceitar a mediação do Estado nas negociações entre patrões e empregados. Em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, PCB. Podem grifar isso aí, tá? Inspirado nos ideais do socialismo. E na primeira experiência da Revolução Proletária, que ocorrera na Rússia em 1917. As ideias anarquistas perderam vigor desse momento em diante, consolidando-se entre os operários e os sindicatos a defesa de um Estado controlado por trabalhadores, conforme o exemplo do socialismo russo. Tá? Então, olha só, a Rússia, em 1917, vivia uma grande crise. Nós também vamos estudar um pouco à frente. Tá? Vivia uma grande crise, que era a Revolução Russa. Tá? Então, em 1917, por conta da crise da Rússia, os trabalhadores russos fazem uma revolução, reivindicando também do governo russo melhores condições de trabalho. Por conta dessa revolução que a Rússia vivia em 1917, os trabalhadores aqui no Brasil também protestaram contra os seus patrões, né? Querendo, então, uma melhor condição de vida, uma melhor condição de trabalho, né? Uma redução na carga horária de trabalho, melhores salários, tá? E aí cria-se, então, em 1922, o Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, né? Que foi baseado nas ideias socialistas lá da Rússia, tá certo? Bem, ainda em 1922, criou-se, então, teve no Brasil, né, a Semana da Arte Moderna, uma semana, né, voltada para a arte, onde a arte a arte, como que a gente pode dizer, né? A arte, fugiu a palavra, local, a arte local foi valorizada, porque até então valorizava-se a arte de outros países, né? E agora, a partir de 1922, né, os artistas brasileiros se reuniram e montaram a Semana da Arte Moderna para valorizar a arte local, tá certo?
Então, vamos ver como é que se deu essa Semana da Arte Moderna que agitou o país. As transformações sociais e políticas que ocorriam no Brasil repercutiram na produção artística da época. Inspirados em tendências culturais vanguardistas europeias que emergiam com o fim da Primeira Guerra Mundial, um grupo de artistas e intelectuais brasileiros lançou um movimento de renovação artística com base na afirmação dos valores nacionais e da cultura popular e na interpretação crítica da realidade do país. Em fevereiro de 1922, artistas paulistas e cariocas realizaram no Teatro Municipal de São Paulo a Semana da Arte Moderna, que reuniu obras cujos temas se referiam ao cotidiano e às raízes indígenas e africanas do nosso povo. Podem grifar até aí, tá? Então, essa Semana da Arte Moderna houve a valorização local, a valorização do povo que construiu o Brasil, que foram os indígenas e os africanos, né? E isso causou uma grande revolução, uma grande fofocaria na sociedade brasileira, né? Porque era uma sociedade que valorizava as obras do exterior, principalmente da França, né? Então, quando os artistas brasileiros passam a fazer obras que valorizam os indígenas e os africanos, né? Eis que surge uma grande fofoca, principalmente no Rio de Janeiro, na capital do país. Tá? Bem, aí continuando, não precisa grifar, não. O evento marcou o início de uma reação aos padrões artísticos ditados pelas academias de letras e belas artes do país, que impunham regras para a criação de uma cultura erudita, bastante apreciada e valorizada entre os que dominavam os círculos políticos e econômicos da época. A Semana de 1922 causou forte impacto no público, constituído principalmente pela elite conservadora, que se chocou com as novas propostas estéticas apresentadas. Apesar das críticas, ela desencadeou reflexões sobre novas linguagens, mostrando o que havia de arcaico e de moderno no Brasil. Seus problemas e contradições. Podem grifar isso aí, tá? Então, o que essas obras trouxeram, né, de importante para a sociedade brasileira? Elas, então, desencadearam reflexões sobre as novas linguagens, mostrando os problemas que o Brasil passava naquela época. Tá? Que problemas eram esses? O voto de cabresto, né? As fraudes eleitorais, né? O roubo que existia, tá? Todos esses problemas que existiam naquela época que nós vimos no início, quando estávamos estudando a República Velha. Tá? Continuando. Assim, entre 22 e 1960, diferentes gerações de artistas brasileiros desenvolveram o modernismo, cuja proposta era apresentar a identidade nacional por meio de uma estética inovadora e manifestada nos múltiplos campos da arte, incluindo a arquitetura. Podem grifar esse último parágrafo também. Vamos para a página 49. Página 49, nós vamos grifar praticamente tudo, tá? Sobre o tenentismo e sobre a coluna Prestes. Então, o que foi o tenentismo? Iniciando aí. O tenentismo, movimento organizado por jovens oficiais do Exército, iniciou-se no final da década de 1910. Ele refletia a insatisfação das camadas médias urbanas com o predomínio das oligarquias do café na condução da política nacional. Podem grifar. Lembram que eu falei para vocês que a política no Brasil ela se trocava, né, entre o café de São Paulo e o leite das Minas Gerais, a política do café com leite. A cada 4 anos, nós tínhamos um representante no governo federal vindo desses estados. Né? Há 4 anos, um representante de São Paulo, nos outros 4 anos, um representante das Minas Gerais. Então, São Paulo, café, Minas Gerais, leite, café com leite. Tá? Bem, então o tenentismo ele surge, né? Porque, primeiro,
que o exército brasileiro não era valorizado. Eles recebiam pouquíssimo dinheiro em relação ao trabalho que faziam, né? E eles não aguentavam mais essa oligarquia cafeicultora no poder, tá certo? Eles queriam uma renovação política, então, tá? Até mesmo para ter uma valorização salarial. A primeira manifestação tenentista ocorreu em junho de 1922, no Rio de Janeiro. Agora, grife. Descontentes com o pouco prestígio político do Exército na época e revoltados com a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, alguns oficiais tomaram o forte de Copacabana, que ainda existe, tá? Diante da repressão do governo, a maioria se rendeu. 17 rebeldes e o civil Otávio Correia marcharam contra as tropas oficiais. Esse grupo tornou-se conhecido como os 18 do Forte. Os tenentes pretendiam derrubar o governo oligárquico. Eles acreditavam no ideal de salvação nacional, segundo o qual os oficiais militares salvariam o país, libertando-o de seus problemas. Entre as principais reformas políticas defendidas estavam o voto secreto, em substituição ao voto aberto, em clara oposição ao controle dos eleitores pelos coronéis, o fortalecimento do Estado e a independência do Poder Judiciário. Então, o que esses tenentes reivindicavam? Melhores salários, né? Maior participação no governo, uma vez que eles não tinham participação nenhuma no governo, os militares, né? O fortalecimento do Estado e a independência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário teria que ser independente para que ele pudesse julgar as ações do governo, né? Porque, até então, o governo indicava o Poder Judiciário. Tá? Continuando. Então, esse foi o tenentismo. Tá? Um movimento organizado pelos jovens oficiais que reivindicavam melhores salários, maior participação dos militares no governo, né, fortalecimento do Estado, independência do Poder Judiciário. Né? E o 18 do Forte. O que seria o 18 do Forte? Esse grupo de 17 rebeldes, né, e o civil Otávio Correia, que marcharam contra as tropas oficiais que foram para acabar com esse movimento tenentista. Tá certo? Bem, então o movimento tenentista foi abafado pelo governo. Só que em 1924 eclodiu em São Paulo um novo levante que iniciava a renúncia do então presidente Arthur Bernardes, que governou de 1922 a 1926. Então, eles reivindicavam a renúncia do presidente, a formação de uma Assembleia Constituinte e o voto secreto. Podem grifar também, tá? Diante do maciço ataque do governo, os rebeldes se retiraram para o interior, unindo-se aos gaúchos, liderado pelo capitão Luiz Carlos Prestes, em Foz do Iguaçu. A fusão das duas colunas militares deu origem à coluna Prestes. Então, esse levante, né, contra Arthur Bernardes, junto com essa coluna, esse levante de Luiz Carlos Prestes, deu início, eles se uniram, né, e deu início à coluna Prestes, o que se chamou de coluna Prestes. Tá? A fusão das duas colunas militares deu origem à coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros pelo país, combatendo as tropas federais e a dos coronéis. Então, a coluna Prestes foi um movimento que correu o Brasil, tá, para tentar acabar com o poder dos coronéis, o coronelismo, né, e essa política de autoritarismo do governo federal, tá certo? Dela participaram militares e civis, que criticaram o autoritarismo e a ausência de políticas sociais, e exigiam a reforma no ensino público e a moralização da política. As reivindicações do movimento atraíram o apoio de setores médios urbanos que passaram a designar Prestes de Cavaleiro da Esperança. No entanto, em 1927, a marcha foi desmobilizada
e seus líderes se refugiaram na Bolívia. Então, foi contida, né, essa marcha pelo governo federal. E aí os líderes tiveram que fugir, tá, para a Bolívia. Com o fracasso do movimento tenentista, a sucessão de Arthur Bernardes foi garantida pelo cafeicultor Washington Luiz, que manteve os privilégios do setor cafeeiro e só fez aumentar os protestos contra a estrutura oligárquica que estava no poder havia mais de 30 anos. Então, o Washington Luiz, né, chega ao poder após o governo de Arthur Bernardes. E o Washington Luiz, como já falei para vocês, né, ele era um macaense, né? É o presidente macaense, né, que foi, ele ainda pequeno, foi morar em São Paulo e lá ele se formou em advogado e se envolveu com a política, chegando à presidência da República. Tá? Na época de Washington Luiz, a economia do Brasil era voltada para o café, tá certo? Então, a gente viu que esse movimento da Coluna Prestes, que percorreu também o país, né, levando ideais de revolução contra a opressão do governo federal, né, ele é contido pelo governo federal, tá? Assim como o levante do tenentismo também é contido pelo governo federal, certo? Então vamos à página 50. Crise mundial afetou o Brasil. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos passou a crescer em ritmo acelerado, estimulado pelo aumento do consumo e das exportações. Entretanto, pouco a pouco, os países europeus recuperavam as respectivas economias e aumentavam a produção, o que provocou queda das exportações estadunidenses e desvalorização dos preços de seus produtos. Com a queda nos lucros, o desemprego cresceu e o consumo interno no país se retraiu, sinais visíveis da depressão econômica. Em 1929, ocorreu o crash da Bolsa de Valores de Nova York. A queda no preço das ações foi tão brutal que muitos queriam vendê-las sem que houvesse compradores. Em decorrência da paralisação do mercado acionário, os prejuízos foram enormes e as falências se multiplicaram. Rapidamente, a crise atingiu outros países, cujas economias dependiam dos Estados Unidos, tornando-se um fenômeno mundial. O Brasil não ficou imune a esse cenário. As exportações de café diminuíram drasticamente, provocando baixa do preço no mercado externo e agravando o problema da superprodução. Os cafeicultores tiveram muito prejuízo e a nascente industrial foi atingida pela alta de juros, queda nos investimentos e no consumo. Então, olha só. Em 1929, houve uma grande crise mundial provocada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então, os Estados Unidos tiveram uma grande crise, que foi chamada de crise de 29, né? A Bolsa de Valores caiu, quebrou, né? E essa crise vai afetar o mundo inteiro. Tá? A crise dos Estados Unidos vai afetar o mundo inteiro. Então, várias pessoas vão ficar desempregadas, ninguém compra, ninguém vende, há uma crise geral. Provavelmente, né, a gente vai viver uma grande crise depois da pandemia do coronavírus. Essa é a preocupação de muitos governos, né, de quererem que voltemos ao trabalho para que as nações não quebrem, né, como aconteceu em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou todo mundo. Bem, mas isso é um outro fator, um outro momento para a gente discutir, né? Então, essa crise de 29 afeta a todo mundo e vai afetar também ao Brasil, que produzia café e exportava em grande quantidade esse café, principalmente para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos estão em crise, eles não podem comprar mais o café do Brasil. Então, o que acontece? Os produtos brasileiros, o café, vai ficar também estocado, né? Então, houve-se a grande produção, uma superprodução, e agora não tem para quem vender, tá certo? E aí, nesta época, os grandes cafeicultores, né, eles então vão queimar todo o café do Brasil, porque eles também não querem vender a preço de banana para outros
estados. Então, eles queimam grande quantidade de café para que o café possa ser valorizado, né? E aí eles possam vender com um preço melhor, tá? Essa era a intenção da queima do café no Brasil. Vamos lá. O golpe contra as oligarquias. O cenário de descontentamento político generalizado foi agravado pelos efeitos da crise mundial de 1929 no Brasil e culminou em um tumultuado processo de sucessão presidencial. Contrariando a prática de alternar candidatos de São Paulo e Minas Gerais na presidência, o Washington Luiz apoia Júlio Prestes, paulista como ele. Lembram que eu falei para vocês que a cada 4 anos, no poder, era um presidente. Ora de São Paulo, ora das Minas Gerais. Se agora o Washington Luiz, que representava o estado de São Paulo, estava no poder, ele teria por obrigação, né, dentro da política do café com leite, de apoiar um candidato das Minas Gerais. Só que o Washington Luiz não faz isso. Ele não vai apoiar um candidato das Minas Gerais. Ele vai apoiar para presidente da República um outro paulista, que é Júlio Prestes. Então, veja a confusão que vai dar. Então, contrariando a prática de alternar candidatos de São Paulo e de Minas Gerais na presidência, o Washington Luiz apoiou Júlio Prestes, paulista como ele. Em reação, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, articulou uma chapa de oposição composta pelo gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa. Então, essa chapa que representava as Minas Gerais era composta por Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa, o outro candidato a vice-presidente. Tá? Então, a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa era das Minas Gerais, apoiada pelo governador das Minas Gerais. E a chapa de Júlio Prestes era de São Paulo, apoiado pelo presidente da República, Washington Luiz, o macaense. Bem, conhecida como Aliança Liberal, a chapa defendia pautas como voto secreto, voto feminino, criação de leis trabalhistas e ganhou o apoio das camadas médias urbanas, de setores operários e militares. Em março de 1930, Júlio Prestes foi eleito presidente em um processo considerado fraudulento. Então, olha só, vão haver as eleições. Em março de 1930, Júlio Prestes é eleito presidente da República do Brasil. Vocês acham que ele vai assumir? Nananina, não, ele não assume. Começa toda a sacanagem da política brasileira. Mais uma das sacanagens da política brasileira, nesse momento. Então, Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, paulista, né? Como ele, o Washington Luiz, tinha apoiado um paulista ao invés de um mineiro, vão alegar que as eleições foram fraudulentas. E aí, Júlio Prestes, que tinha ganho as eleições de 1930, não assume a presidência da República. Quem vai assumir, então, a presidência da República? Getúlio Vargas, que a gente vai ver. Então, vamos lá, continuando. Em março de 30, Júlio Prestes foi eleito presidente em um processo considerado fraudulento. A Aliança Liberal reconheceu a derrota, mas, clandestinamente, passou a organizar-se para impedir a posse do candidato governista. João Pessoa foi assassinado em julho, deflagrando a Revolução. Então, o que a oposição fez? Aproveitando-se da situação de que o vice, João Pessoa, tinha sido assassinado, né? Eles deflagram uma revolução, que se chama Revolução de 30. Tá? Podem gravar isso aí, ó, Revolução de 30. Foi a revolução ocasionada pela oposição quando da morte do vice-presidente da República, João Pessoa. Tá certo? Tropas da Aliança Liberal derrotaram o governo e, em outubro, o Washington Luiz foi preso. Em novembro, Getúlio Vargas oficializou-se na chefia do governo provisório instaurado no país.
o descontentamento com o controle político e econômico exercido pelas oligarquias rurais, a pressão pela modernização do país nas áreas industrial, social e artística, e o quadro da crise econômica cafeeira colaboraram para a ascensão de um novo grupo político no poder. Então, perceberam o golpe que foi dado? O cara, Júlio Prestes, irmão de Luiz Carlos Prestes, né? Lá da coluna Prestes, ele se elegeu presidente da República, apoiado pelo presidente da República, mas antes dele assumir, tombaram, né? A oposição tombou o presidente, prendeu o presidente, Washington Luiz, e tomou o poder. A oposição tomou o poder. Getúlio Vargas, então, se torna presidente da República do Brasil, mesmo sem ganhar as eleições, dizendo que era um governo provisório. Tá certo? Então, vamos lá. O movimento de 30, que alguns consideram uma revolução, enquanto outros um golpe de Estado, pôs fim à Primeira República e deu início a um novo período da história do Brasil. Esse novo período é chamado de governo provisório de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai permanecer no poder por longo tempo, como nós vamos ver no capítulo a seguir. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, né, a chegada de Getúlio Vargas ao poder foi dada através de um golpe em 1930, que alguns chamam de golpe de 30 ou revolução de 30. Beleza? Então, nós ficamos por aqui hoje, né? E vou pedir que vocês façam os exercícios da página 45, 46, 47, 48, está pedindo em grupo, mas vocês vão fazer individual. E página 51. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau.